Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo e em contradição, me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44, aonde Jesus fez a seguinte afirmação: Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio. Bom, vamos por partes. Quando Jesus se refere ao nosso Pai, ele está falando sobre alguém que tem poder de nos governar, alguém que tem autoridade sobre nós. Quem tem autoridade sobre os homens desde o princípio é exatamente a lei de Moisés. E foi exatamente a lei de Moisés que tem matado desde o princípio. Neste caso, a lei de Moisés é o próprio diabo. Sim, pois é a lei que nos acusa diante de Deus. Prova disto é que no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Paulo: Portanto, a letra é quem mata. Sim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou exatamente no mundo através da lei, pois foi a lei que exigia a morte dos pecadores. É a letra quem mata, que é o diabo de Deus. Sim, meu querido amigo, repito, porquanto a letra mata. Quem mata é o diabo desde o princípio. Desde o princípio quem tem matado é a lei, pois o ministério da morte entrou exatamente através da lei, pois a morte entrou no mundo através de Satanás, que é a lei de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5 diz: Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Sim, é a lei que ordenava que os pecadores deveriam morrer. A lei é o acusador, que nos acusa diante de Deus. Sim, acusa os pecadores, que traz exatamente a sentença de morte. A morte entrou no mundo através da lei. Desde o princípio que foi estabelecida a lei, ali estava a morte entrando no mundo. Sim, meu amigo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38, diz: Eu falo do que tenho visto com meu Pai, disse Jesus, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Os seres humanos obedecem exatamente à lei. Eles estão debaixo da autoridade da lei, que é o pai da raça humana. Sim, os seres humanos ouvem exatamente aquilo que a lei ordena que eles façam. O pai deles, sim, é a lei que os governa. Eles obedecem à lei, eles matam. Sim, os seres humanos matam em nome da lei. Tudo o que a lei diz que é correto fazer é exatamente isso que os seres humanos fazem. Os seres humanos obedecem à lei, que é o diabo. No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 1 diz: Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem poder sobre o homem por todo o tempo que o homem vive? A lei tem a autoridade de te governar por todo o tempo que você está vivo. A lei é o seu pai. Sim, que é o diabo, quem tem sido um assassino desde o princípio. Pois é a lei que condena os seres humanos à morte. Pois o ministério da morte, sim, teve o seu início quando foi gravado sobre pedras. Ali teve o início o ministério da morte, meu querido amigo. A igreja está debaixo de maldição até os dias de hoje, pois a igreja é a igreja do diabo, é a igreja da lei, é uma igreja de condenação. Você não aceita esta verdade? Veja por você mesmo. O que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Disse-lhe Jesus: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Disse Jesus que a igreja de Deus seria edificada sobre Pedro, sobre a pedra. Que pedra é esta? Repito mais uma vez: porquanto a letra mata, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O ministério que trouxe a morte deu continuidade através de Pedro. Sim, veja, em outras palavras, a igreja seria edificada sobre a lei. Prova disto é que, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, disse Pedro: Todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Olha a doutrina de Pedro, doutrina de acusação. Sim, a igreja foi edificada sobre Pedro, ou seja, sobre a lei, sobre ministério de acusação, ministério de morte. Sim, a igreja foi edificada em cima da lei, meu querido amigo. A igreja que você vê, a igreja que você frequenta nos dias de hoje,
ela foi estabelecida sobre a lei que é assassina, que tem matado desde o princípio, que é o próprio diabo. Sim, no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz: sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Foi exatamente sobre Pedro que Jesus edificou a sua igreja. Uma igreja que está debaixo de condenação e de morte. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. A igreja foi edificada sobre Satanás, sobre o diabo, que é a lei de Deus, que nos acusa de dia e de noite. Sim, esta é a igreja de Pedro, ou seja, do diabo. A igreja que segue o ministério da morte. Vá em qualquer templo evangélico, vá em uma igreja católica e você verá lá exatamente o líder religioso falando acerca da lei. Por quê? Porque a igreja foi edificada sobre a lei. Edificada exatamente sobre o ministério da morte, de acusação, meu querido amigo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 16, disse Paulo: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, sobre o sistema religioso. Mas quando se converterem para o Senhor, então o véu se tirará. Bom, se eles estão obedecendo à lei, por que eles teriam que se converter? Simplesmente porque a lei é o acusador. Se eles estão seguindo exatamente a lei de Moisés, isso significa que eles não estão debaixo da lei de Cristo. E, por sua vez, podemos entender que eles precisam se converter para o Senhor, porque estão seguindo o ministério de morte, estão caminhando exatamente por lugares de morte que irão conduzir ao fim, pois a lei não pode justificar ninguém. Isso significa que as pessoas estão adorando outro Deus, não a Cristo, não o Senhor. Eles adoram a lei, que é o acusador, que é Satanás. Pois é a lei que acusa os seres humanos diante de Deus, meu querido amigo. E disse o apóstolo Paulo: mas quando eles se converterem para o Senhor. Sim, quando os seguidores da lei, quando exatamente a igreja se converter para Deus, então eles irão pertencer ao Senhor. E então estarão adorando a Deus. Enquanto isso, eles estão adorando exatamente o diabo, o ministério da acusação. Veja, meu amigo, preste atenção. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, encontramos algo muito interessante, que irá fazer você refletir profundamente. Veja. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, disse Jesus. Quem vos acusa é Moisés. Quem acusa é a lei, em quem vocês têm depositado a vossa confiança. Repito, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45. Disse-lhe Jesus: não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, é a lei. E no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 e 10, vamos fazer um paralelo com esta passagem. E foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Preste atenção. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Por quê? Preste atenção. Já o acusador de nossos irmãos foi derrubado, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem acusa de dia e de noite é a lei de Moisés. Repito, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, é a lei. A lei é exatamente o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que foi expulso, que acusava as pessoas de dia e de noite. Sim, a lei é exatamente o diabo, o acusador. Você consegue compreender que esta lei está enganando todo mundo? Em vez das pessoas estarem adorando a Deus, eles estão adorando justamente o carrasco, o acusador, que irá guiá-los exatamente para a morte, pois a lei não pode salvar absolutamente ninguém.
No Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22, diz: assim o Pai a ninguém julga. Deus não julga ninguém. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 15, diz: vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo, nem o Pai nem o Filho julgo. Quem julga é a lei de Moisés. Por isso, no livro de Apocalipse, sim, a Bíblia é o livro da lei, do começo ao fim. Vemos lá no livro de Apocalipse exatamente Deus julgando e condenando. Sim, mas a lei descreveu Deus como um juiz. Mas Deus não é um juiz. Repito mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22. Assim o Pai a ninguém julga. Quem vos acusa, quem vos julga é a lei. Desde o princípio, quem tem acusado e quem tem julgado e condenado à morte é a lei, em quem vocês têm depositado a vossa confiança, que não é Deus, mas sim um diabo, um acusador. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz: porque o fim da lei é Cristo. Ora, o fim da lei é Cristo? Sim, o fim da igreja é Cristo, porque a igreja é que estabelece a lei. É exatamente a igreja que dá poder e força à lei. O Cristo é o fim das igrejas, é o fim do diabo, é o fim do acusador, é o fim da lei. Você tem servido ao diabo seguindo a igreja, porque na igreja o que se prega é a lei, que é o diabo, que é Satanás, repito, e foi preceptado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, porque já o acusador de nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E disse Jesus, repito mais uma vez, em Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, é a lei, que é o diabo, que é a antiga serpente. Sim, pois disse Jesus, o vosso pai é o diabo, ele foi assassino desde o princípio. A lei tem matado desde o princípio. É a lei que acusa, é a lei que condena a morte, é a lei que condena os pecadores à morte, meu querido amigo. Você não está convencido? Quer que eu te ajude a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Sim, eu te ajudarei. Venha junto comigo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Diz: o diabo é mentiroso, é pai da mentira. Preste atenção, vou repetir mais uma vez. O diabo é mentiroso, é pai da mentira. A lei de Moisés é exatamente o pai da mentira. O diabo é a lei de Moisés que tem mentido, que tem te enganado. A igreja tem te enganado até aqui, afirmando que Deus irá julgar exatamente os pecadores, os lançando no inferno. Veja, livro de Jó, capítulo 42, versículo 7. Estou muito irado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó. Os amigos de Jó. Sim, é a história de Jó, é a história da lei e a história da graça. Os amigos de Jó eram exatamente os acusadores, a lei, que não estava falando o que era correto acerca de Deus. Pois a lei é exatamente o diabo, o pai da mentira, que tem desvirtuado exatamente o Pai amoroso, o Deus verdadeiro, colocando Deus como um assassino, deixando Deus exatamente no lugar do diabo, matando desde o princípio da criação, pois não há uma vida que foi ceifada, descrita nas Escrituras, que não tenha sido por Deus, sendo que, na verdade, quem mandou matar foi a lei. A lei é que determina exatamente quem deve morrer. Veja, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Sim, a lei é que será aniquilada por Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Sim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. A lei enganou os seres humanos, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, porém a lei mandou matar os pecadores. Se a nossa luta não é contra carne e sangue, por que exatamente a lei mandou matar os pecadores? Simplesmente porque a lei enganou todos os seres humanos desde o princípio, pois a lei é o pai da mentira, que é o diabo, que é o acusador. Sim, o ministério da morte entrou exatamente pela lei. A lei foi assassina desde o princípio que ela foi fundada.
No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus daquele século era exatamente a lei de Moisés, que estava enganando exatamente a todos. A lei era o Deus daquele século. Eles seguiam a lei, o ministério da morte, não a graça. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, preste atenção nesse mistério. Já vamos encerrar. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Por isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Repito mais uma vez. Por isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vamos ver exatamente quais são as obras do diabo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38, 39, 43 e 44. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E Jesus acrescentou, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus contrariou toda a lei. Por quê? Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras da lei, as obras do diabo, pois a lei é exatamente o diabo de Deus. Jesus anulou a lei, ele modificou, alterou o verdadeiro significado da lei. Ele desfez as obras do diabo. Repito, ouvistes o que foi dito. Na lei estava escrito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus desmentiu o diabo. Ele disse: eu, porém, vos digo, amei os vossos inimigos. Repito mais uma vez: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras da lei. Tudo que a lei exigia e condenava, Jesus aniquilou. Porém, a igreja, como um todo, é a igreja do diabo. Pois o que se prega dentro da igreja até os dias de hoje é a lei de Moisés. Prova disto que eles vivem falando acerca do livro de Apocalipse, aonde Deus, como um juiz, vai se levantar para nos acusar exatamente por todas as obras que praticamos. Esta obra é uma obra de acusação. Por quê? O Deus deles é exatamente o diabo, o acusador. A igreja que se vê nos dias de hoje é a igreja do diabo. A igreja segue exatamente o pai deles, que foram assassino desde o princípio, que é a lei. A igreja acredita exatamente que Deus seja um assassino, que Deus demandou o sangue de todas as pessoas desde o princípio da criação. Isto é na mentalidade da carne do homem, que não conseguiu compreender os verdadeiros planos de Deus, meu querido amigo. Sim, se Apocalipse está para se cumprir, então podemos entender que o diabo, Satanás, ainda não foi expulso, que é a lei. Sim, por isso vemos a lei sendo pregada dentro das igrejas, porque a lei não foi expulsa da igreja, pois a igreja é a própria lei. Sim, por isso a lei ainda está de pé dentro das igrejas. A igreja é a igreja da lei, que é a igreja do diabo. Todos que seguem a igreja estão seguindo exatamente o ministério da morte, que foi gravado sobre pedras. Sim, a igreja é exatamente a igreja de Pedro, que seguia a lei, uma igreja de condenação, pois aonde há lei, ali não há liberdade.